Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai bater um papo sobre o que eu acho que é um dos lançamentos mais importantes aí dos últimos anos, que foi a Canon R5 e a Canon R6. Eu não vou ficar falando muito de specs aí dessas duas câmeras, porque eu acho que todo mundo já falou, todo mundo já está sabendo praticamente tudo que tem para se saber dessas câmeras. Então eu vou comentar algumas coisas que eu achei bem relevante e que realmente me surpreenderam. Então vamos começar com a R5. A R5 aí acho que já tem aí uma galera falando um pouco mal aí que ela tem um problema com overheat quando ela grava em 8K e quando ela faz 4K 120. Eu não acho que isso daí seja exatamente um problema, na verdade eu acho que era uma coisa a ser esperada porque vai exigir demais do processador, mas uma coisa que vocês têm que levar em consideração é que para você gravar em 8K RAW, a gente está falando de mais ou menos aí 18 GB por minuto. De novo, 18 GB por minuto. Com um CF Express de 512 GB, você vai gravar mais ou menos aí uns 27, 25 minutos. Então, eu acho que está bem dentro do limite tolerável da câmera. É uma coisa que eu vejo a galera reclamando aí, mas eu acho que ninguém entendeu a real de quanto realmente você vai conseguir gravar em 8K. A gente está falando de um arquivo extremamente pesado, então isso daí não é exatamente uma limitação, até porque para você editar um vídeo em 8K, você vai precisar de uma baita máquina. Cara, se você fosse realmente gravar um evento em 8K, você precisaria de um armazenamento estupidamente grande. E já pensou você trabalhar com HD e arquivos de 8K? Meu, é inviável. Então a ideia do 8K basicamente vai servir para publicidade e alguns takes bem específicos. Então essa R5 aí, por causa dessa resolução em 8K, eu acho que ela vai funcionar muito bem aí como uma crash cam, por exemplo. Você vai ter um arquivo muito bom para uma câmera relativamente barata. Então é sim uma opção muito viável para o pessoal que está trabalhando com produções um pouco mais caras. Uma outra opção desses 8K seria você fazer takes aéreos, que está dentro do tempo de voo de um drone aí, dentro dos seus 15 a 20 minutos. Então, novamente, aqueles 20 minutos aí do limite de gravação do 8K ainda está dentro disso daí. E lógico, como eu falei, a gente pode usar isso daí para algumas propagandas. E nesse caso, você não vai gravar 20 minutos de uma única vez. Provavelmente você vai fazer takes de no máximo alguns minutos e depois na pós você vai juntar tudo isso. Então assim, galera, o 8K não é para você que faz casamento. Não é com essa intenção que eu acho que você vai usar o 8K. Lógico que você pode usar também o 8K da mesma forma que a gente usava o 4K no passado, para poder fazer um crop na imagem e dar um zoom digital. Isso daí pode ser sim um outro recurso, mas eu não vejo isso daí como o uso principal do 8K. E o tempo limite do 4K 120, eu acho que está também dentro disso, né? São 25 minutos o tempo limite do 4K 120 e eu realmente não acredito que você vá fazer takes muito longos com 120 frames por segundo. Normalmente quando a gente vai fazer algum take em slow, são takes bem mais curtos porque é uma ação muito rápida. Então sim, eu acho que ainda está também dentro de um tempo bem aceitável. Além disso tudo, ela é uma câmera que grava 10 bits 422 interno, coisa que na R, por exemplo, a gente precisaria de um gravador externo e no caso de muitas outras câmeras também. Essa opção só é viável quando você usa um gravador externo, com exceção de um e outro do fabricante. Lembrando também que os 8K RAW ela consegue gravar internamente, o que por si só já é fantástico. Isso te deixa mais independente, você não vai depender de um gravador externo para poder fazer uma gravação num formato de arquivo melhor. Nesse fato de ela gravar todos os arquivos internos, eu acho muito interessante, porque você vai depender de menos fatores externos que podem dar errado. Lógico que ela está usando uma mídia mais cara, que é o CF Express, e eu acho que foi a única maneira da Canon realmente conseguir gravar esses arquivos tão pesados dentro da câmera. Além disso, ela faz 12 fotos por segundo com shutter mecânico e 20 fotos por segundo com shutter eletrônico, que fica bem próximo aí da 1DX Mark III. Por si só, já é bem interessante, levando em consideração que ela faz fotos de 45 megapixels. Realmente isso me impressionou bastante. O buffer dela está limitado em 180 fotos em RAW, em JPEG é um valor um pouco maior. A 1DX aí, para vocês terem uma ideia, o buffer dela aguenta 1000 fotos
em RAW. Uma coisa que você tem que levar em consideração é que o arquivo da R5 ele é muito maior. A gente está falando de uma câmera de 45 megapixels contra uma câmera que tem seus 20 megapixels. Então vai ter uma diferença e o mesmo vai valer para R6 que a gente vai falar daqui a pouquinho. Além disso, tanto a R5 quanto a R6 elas têm o IBIS, que é um estabilizador do sensor, que pode chegar até 8 stops de estabilização. Eu achei bem impressionante, eu tô ansioso para testar isso daí e ver o que acontece. Normalmente as lentes estabilizadas giram aí em torno de 3 a 5 stops no máximo, e a câmera com a lente chegar em 8 para mim é um pouco surreal. Para vocês terem uma ideia, com uma 1635 f4 estabilizada, eu já consegui fazer uma foto de 1 segundo com uma 6D. Cara, ela tem uma estabilização de 4 stops. Então, com uma estabilização de 8, eu não imagino o que dê para fazer, mas eu acho que a gente está falando aí de uma foto de talvez 2, 3 segundos na mão, sem usar um tripé. Tudo bem que é uma grande angular e tudo, o pessoal vai falar que mas você não treme tanto, não dá para perceber tanto tremor assim numa foto com uma ultra wide. Mas ainda assim, a gente começa a chegar em umas velocidades bem surreais. Pelo que eu fiquei sabendo, o autofoco delas foi melhorado. Tem algumas funções diferentes aí que vocês já devem ter visto em vários vídeos. Mas, cara, eu já fiquei bem surpreso com o autofoco da EOS R. Eu já achei ele bem rápido. Eu estava acostumado a usar o da M5 e da M5 para R deu uma diferença gritante. E o pessoal está falando que o autofoco da R5 e da R6 melhoraram ainda mais, estão ainda mais rápidos. E isso é mais uma coisa que eu estou curioso para ver como vai funcionar. Então, resumindo, a R5 eu acho ela uma câmera bem específica, eu acho que aí não é para todo mundo. Quem precisa dessa câmera já sabe que precisa dessa câmera. É uma câmera que para a realidade Brasil ela é um pouco cara sim, mas pensando no que tem no mercado, é uma câmera com preço muito competitivo. Eu acho que dentro do que tem no mercado, sendo oferecido no mercado, ela está num preço muito bom. Pelo que ela oferece, ela está até abaixo. A gente está falando de uma câmera que tem 8K e, cara, não tem nenhuma outra câmera no mercado na mesma faixa de preço que tem as mesmas especificações. Então, vamos falar um pouquinho agora da R6. A R6 foi uma câmera que me chamou muita atenção por uma série de motivos. A começar pelos 20 megapixels, que é uma coisa que eu acho que muita gente aí vai reclamar, mas é uma resolução muito baixa e... Não, eu acho que isso é uma resolução perfeita para quem trabalha com evento. Para casamento aí eu acho que vai funcionar muito bem. Mesmo para algumas impressões, eu acho que vai ser bem legal. Eu vou deixar marcado aqui do lado um vídeo do Ale Rodrigues sobre impressão e é só para vocês terem uma ideia que você não precisa de tanta resolução assim para fazer uma foto, para você imprimir uma foto tão grande. E o fato de você ter um sensor com uma resolução menor é interessante por uma série de motivos. Primeiro, que ela vai ocupar muito menos espaço, vai ser mais rápido para você entregar para o seu cliente, vai ser uma foto que vai pesar menos para você tratar. E o fato de ter uma resolução menor implica em pixels maiores. Pixels maiores quer dizer que o alcance dinâmico pode ser maior. Em questão de ruído, a gente consegue menos ruído com ISOs mais altos. Ela também tem um IBIS aí de 8 stops usando lentes RF. Ela também consegue fazer lá suas 12 fotos por segundo com o shutter mecânico e 20 com o shutter eletrônico, então ela está exatamente igual a R5 nesse ponto. Ela também grava em 10 bits 422 interno, que é muito bacana. O único problema que eu vi ali é que ela não faz AULI, ela só faz IPB, então a gente tem um formato de arquivo mais leve, mas também com menos informação. Mesmo por ser IPB, eu vi que o bitrate é bem alto, então estou curioso para ver como esses arquivos vão ficar. Ela não faz RAW, mas eu acho que isso daí está atrelado à mídia que ela só usa 2 cartões SDs. Eu acho que isso aí foi uma escolha bem bacana da Canon. Ao meu ver, eu acho que ela tem com o intuito de ter um custo mais baixo, e você colocar um CF Express nela, eu acho que já subiria muito o custo. E eu acho que não ficaria um preço muito diferente aí da R5, até porque você colocaria muito mais recursos na R6 também. Então eu acho que esse lance de você colocar os SDs na R6 foi também uma jogada para você economizar custos, não só para Canon, como para a gente também. Afinal, a gente vai usar só os cartões SDs que são bem mais baratos do que os CF Express e também mais fáceis de se achar. Ela filma 4K sem crop. Pelo que eu vi, pode ser que ela tenha um pequeno crop aí quando você ligar a estabilização, mas ainda assim é bem interessante e tem um crop bem menor do que o da
EOS R, que era de 1.7. Uma coisa interessante é que ela só faz 120 em 1080 e, de novo, acho que isso daí tá atrelado à mídia que ela tá usando. Eu acho que para você filmar aí o 4K 120, você ia ficar limitado igual a R5, você precisaria aí de um CF Express, você precisaria de uma mídia com uma velocidade de escrita mais rápida para poder gravar todos esses arquivos. O autofoco dela é igual ao da R5, que por si só é fantástico. Nessa faixa de preço, também, eu acho que não tem absolutamente nada nesse nível. A gente tá falando de uma câmera, talvez de entrada aí para o pessoal que vai fotografar esportes ou fotojornalistas. Eu acho que é uma câmera que atende muita gente no mercado. Eu, inclusive, eu acho que é uma câmera que me chama muito mais atenção até do que a R5, no quesito de foto, porque eu prefiro uma câmera com arquivos muito mais leves para os eventos, que em evento a gente acaba clicando demais, então os 20 megapixels aí fazem muita diferença. Em contrapartida, a R5 tem alguns formatos de vídeo que são bem interessantes. Eu acho que esse lançamento da R5 e da R6 são o equivalente a quando lançaram a 5D Mark II. É uma câmera que realmente está revolucionando o mercado e eu fico bem curioso para ter elas em mãos e testar. Então, assim que possível, assim que eu tiver elas em mãos, postarei alguns testes. Junto com essas duas câmeras, lançaram mais algumas lentes, lógico. Lançaram uma 85mm macro, que eu tô bem curioso se ela vai conseguir substituir a 100 macro que eu tenho usado geralmente para fazer os B-rolls aqui do canal. E, além delas, lançaram duas teles que eu realmente não sei o que pensar. Eu acho que por causa desses dois corpos novos, principalmente por causa da R6, essas 600 e 800mm, as duas são f11. Por ter uma abertura muito fechada, eu não sei realmente o quão viável vai ser de usar elas, mas é um mercado bem interessante, é uma coisa que literalmente não tem nada desse tipo no mercado. A gente está falando de super teles que estavam limitadas só a pessoas que realmente trabalhavam com isso, e ainda assim são lentes absurdamente caras. Então essas duas lentes aí vão ser bem populares aí pra galera que fotografa pássaro ou quer fotografar alguma coisa muito longe. Eu fico bem curioso porque é uma lente que é relativamente barata. Tem aí uma 100-500 também, eu acho que é uma substituta aí da 100-400 antiga. Bem interessante, não é muito a minha praia, eu não curto muito usar tele, sou um cara que usa mais grande angular do que tele, mas eu tô bem curioso para saber como essas lentes vão funcionar. Principalmente com a R6, que ela vai até ISO 102.400, ali por volta de ISO 12.000 ainda espera um resultado bem limpo, ou pelo menos usável. Fico bem curioso porque eu realmente não sei o que esperar dessas câmeras novas. É algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado, principalmente dos últimos lançamentos aí de muitos fabricantes, e eu acho que isso aí vai mudar muita coisa no mercado. Então, assim que possível, tentarei fazer um review da R5 e da R6, e eu acho que é isso. Eu também queria agradecer vocês porque já passamos aí dos 200 inscritos. Valeu pelo apoio, bebam água, lavem as mãos e até a próxima. Falou! Ah, e pra galera que tava pensando que essa é R5 ou R6, não, essa daqui é só a EOS R. É isso aí. Falou!